Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui rapidinho porque ontem eu soltei um vídeo e assim que eu mandei subir o vídeo, eu fiquei sabendo da sentença que o Alexandre de Moraes proferiu ontem. E é muito estranho porque eu não poderia imaginar que seria tão rápido. Eu até imaginei que ele fosse negar o pedido, mas eu não imaginei que fosse tão rápido, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês e também sobre a notícia dada pelo R7 e pelo BMC, que são jornais, né, que eu acompanho, que o presidente Jair Bolsonaro marcou uma reunião que não está na agenda dele, com os comandantes das Forças Armadas e com o candidato a vice Braga Neto. Então vamos aguardar o que vai sair dessa reunião. Então vamos lá. Antes de falar da sentença, eu tive que, claro, primeiro ler a sentença para vir aqui conversar com vocês. Bom, a sentença, antes da sentença, né? O Alexandre de Moraes jamais poderia ter dado 24 horas para os autores daquela ação emendarem ou aditarem a petição inicial. Por quê? Porque o artigo 321 do Código de Processo Civil, conforme eu coloquei no vídeo anterior, ele diz que o juiz, quando ele vê que a petição tem algum erro, alguma coisinha, ele dá uma oportunidade para os autores corrigirem esse erro, por meio de uma emenda, por meio de um aditamento. Então, o juiz fazendo isso, a lei diz que o juiz tem que determinar 15 dias de prazo. E por lei, os 15 dias são contados como dias úteis. Portanto, esse prazo se transforma em aproximadamente 20 dias para a emenda ou aditamento da inicial. Então, esse é um primeiro ponto. Então, ele deu 24 horas porque ele sabia que isso não tinha condição de ser cumprido. Segundo ponto, também, por outro lado, o Alexandre de Moraes, a lei diz que o juiz ele não tem que determinar o que os autores estão pedindo. Os autores vêm a juízo e pedem o que querem. Ao juiz cabe analisar o pedido, ver se ele é um pedido lícito, se existe oportunidade do pedido, interesse e tudo mais, legitimidade, tudo bem. Mas você vem a juízo e traz a sua demanda, o seu pleito. O juiz não tem que dizer, olha, mas você tem que incluir isso ou aquilo. Quem entende se tem que incluir é o autor. Cabe ao juiz indeferir. Ele poderia, no final, vamos dizer, não é indeferir, julgar improcedente a ação, porque não foi incluído o primeiro turno, mas não mandar corrigir a petição, porque aí ele estaria advogando para os autores, né? É mais ou menos isso. Então, a meu ver, o meu entendimento, não sei o entendimento dos outros colegas, mas ao juiz não cabe dizer qual é o pedido que o autor tem que fazer. O autor vem e pede, ponto final. Fato é que nesse ponto, por outro lado, eu concordo com Alexandre de Moraes, porque se inclui o segundo turno, tem que incluir o primeiro também. E aqueles que ganharam, que saíram vitoriosos no primeiro turno, vão de sair vitoriosos de novo, por que não? Vai haver alguma mudança, mas teria que ser uma mudança muito tímida, porque se eu votei num deputado, eu particularmente não mudei de ideia. Eu votaria de novo no mesmo deputado e no mesmo senador. Então não creio que isso fosse um grande problema. O outro ponto é o seguinte: a velocidade, a pressa, a urgência com que o Alexandre de Moraes decidiu essa ação. O primeiro despacho foi cerca de 13 minutos depois que foi ajuizada a ação. Nem em ações onde a gente pede liminar, os juízes são tão rápidos, porque é impossível. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, só a petição tem 33 folhas, e fora que tem também as provas que foram juntadas. Provas essas que passaram pelo crivo, né, que foram produzidas, aliás, por engenheiros renomados, engenheiros formados pelo ITA e tudo mais. Outro ponto, nessa sentença, o Alexandre de Moraes se arvora a passar por perito em informática. Porque ele diz que eu não sou perita, não vou discutir esse tipo de coisa, mas você percebe que ele quer falar com propriedade sobre coisas que são inerentes à área de TI. O que acontece na prática? Todos os juízes, eles têm nas suas respectivas varas uma relação de todo tipo de perito. Perito médico, perito cibernético, perito em veterinária, perito odontológico, perito de engenharia, todo tipo de perito. Porque o juiz, ele entende do direito, ele não entende de nada mais, né, a rigor. Então, o que caberia ao Alexandre de Moraes se fosse uma coisa normal, se ele não tivesse nesse engajamento político protegendo a esquerda?
ele teria que ter um tempo para analisar a petição, e ainda que ele pedisse a emenda ou o aditamento, ele teria que dar 15 dias de prazo, 15 dias úteis, como manda a lei, artigo 321 do Código de Processo Civil. E mais, ele teria que, depois de emendada a inicial, que a gente vai falar sobre essa emenda que não existiu, mas depois de emendada a inicial, ele teria, ou mesmo para ele, mesmo sem a emenda, ele teria que nomear um perito para esse perito analisar se o autor está correto ou não. Os autores, né, no caso. Mas ele não fez isso. Ele matou no peito, ele quer fazer tudo. Ele quer ser médico, ele quer ser dentista, ele quer ser engenheiro, ele quer ser TI, ele quer ser tudo. Porque ele é tudo, né? Ele é o Fausto, né? Aquele que quer saber e dominar todas as ciências. E aí ele vai, tece lá e ele tece os comentários dele e decide. Ele indefere a inicial. Por que ele indeferiu? Porque ele até reproduz lá que os autores, que é o PL mais o presidente da República, em vez de juntarem a emenda, tudo bem que 24 horas seria impossível fazer isso, né? Teriam já que recorrer da questão do prazo exíguo demais, né? Mas vamos lá. Eles deveriam ter juntado a petição com o primeiro turno, ou recorrer, né, dessa decisão. E aí, mas se eles juntassem essa petição, aí sim caberia essa decisão. O que aconteceu? Eles não juntaram, eles vieram e pediram, é mais ou menos assim, como se eles estivessem pedindo para o juiz Alexandre de Moraes reconsiderar, dizendo assim, olha, nós juntamos só do segundo, mas considera que é o primeiro também. Eu achei muito amador da parte dos advogados. Não é possível que eles entraram nessa peleja sem conhecer o inimigo, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele não é um juiz, ele é um inimigo. Então esse é um primeiro ponto. Só que tem um detalhe, quando o juiz julga pelo indeferimento da inicial, ele não entra no mérito do assunto, ele não entra no mérito da causa. Por quê? Porque se você de cara traz uma petição que ela é inepta, que ela não serve, você está... É aquilo que eu falei da nulidade no outro vídeo. É uma ação nula, ela já nasce morta, ela nasce morta. Portanto, se ele indeferiu a inicial, cabe outra ação. E aí sim, entrar com tudo, primeiro e segundo turno. Porque já que o problema é esse, né? E combater também as coisas que o Alexandre colocou ali. O Alexandre, toda vez que o juiz julga, lá no final, ele resume tudo e diz: posto isso, julgo improcedente a presente ação, e aí ele fala com o julgamento do mérito ou sem o julgamento do mérito. Então o juiz põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito. O Alexandre de Moraes, de uma forma bem proposital, ele não fala isso. Ele simplesmente fala que ele indefere a inicial. Mas se ele indeferiu a inicial, o processo é nulo. Se é nulo, dá para entrar novamente. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso que eu queria falar para vocês disso. Eu fiquei muito triste ontem porque eu fiz com todo amor, aquele amor e dor, né? Porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil, mas aquele vídeo de ontem eu fiz com todo cuidado, né? O máximo que eu pude fazer, com o maior carinho para vocês. Mal postei, fui olhar noticiário, o noticiário vem dizendo que o Alexandre rapidamente, né? Convenientemente rápido, ele veio e pôs fim à ação. Mas sim, dá para entrar novamente a meu juízo. Então vamos dizer, agora o presidente da República, é uma notícia bem recente, Portal R7, BM e C e entre outros estão divulgando que ele sim, se é que já não está reunido agora, nesse exato momento, com os comandantes das Forças Armadas e o Braga Neto, que seria o seu vice na chapa. Gente, é uma notícia alvissareira? Sim, como tantas outras que a gente depois viu que não se confirmou, mas nós temos que ter esperança. O povo tem que continuar nas ruas, nós temos que continuar nas ruas. Infelizmente, eu não estou podendo acampar como muitos amigos meus estão acampados. E olha, até eu quero deixar aqui as minhas homenagens, viu? Val Pasqualini, Erlon, Paulinho Farias, que tem feito vídeos para vocês também, e entre outros, né? Entre a Milena, entre muitos patriotas que estão lá sofrendo a ação da chuva, do sol, frio, né? Passam lá. Eles são guerreiros. Esse povo, sim, a gente pode chamar de ativista. Esse sim. Esses dias uma pessoa falou que, nossa ativista. Eu falei, não, eu não sou ativista. Ativista é aqueles
que estão ali pagando o preço, Brasília, em todos os lugares, Santo André, São Bernardo, em todos os lugares, né? Campinas. Mas nós aqui nas redes também temos que incentivar. Temos que continuar nas portas dos tribunais. Nós não podemos arredar pé, nós estamos conseguindo. Sim, o Alexandre de Moraes está cada vez mais acuado. Essa pressa dele toda, se ele estivesse seguro, pessoal, ele não teria essa pressa toda de já pegar e matar no peito. Isso aí tudo é o desespero. Nós estamos conseguindo, tem a CPI, né, que vai ser aberta agora contra eles, tem a OAB em cima, tem aquele desembargador Sebastião Coelho, tem muita gente de renome, gente de peso ajudando. Então vamos continuar nas ruas e vamos torcer para que dessa reunião saia a decisão que nós tanto estamos esperando. O meu carinho imenso para vocês que estão me acompanhando e que estão me ajudando. E olha, me ajudaram a chegar a 1000 inscritos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.